suas impressões sobre essa final entre Flamengo e Corinthians, porque aqui estão ao lado do Denilson, Chico Garcia, também João Pedro Sgarbi. Everton Guimarães, diretamente de Belo Horizonte, vai estar aqui no telão. Vamos bater um papo muito ainda maior com o Capelanes, com o Igor Dorileu e também Ronaldo Giovanelli. É hoje, Ronaldo! Receba, pai! É hoje, bebida Renata! E vocês, como é que estão aí? Jogo aberto carioca hoje, bebida. Bem carioca. O jogo é onde? O jogo é onde? Tá o jogo bem é aqui, carioca. O Ulisses vai aparecer hoje. O Ulisses também vai aparecer, pelo menos promete que vai aparecer lá no Maracanã. Dizem que ele tá de sunguinha na praia do Rio de Janeiro. Rona, agora você vai olhar pra câmera da verdade. Eu não sei se é a do Ricardinho, imagino que seja. E diga para o torcedor fiel por que o Corinthians vai ganhar a Copa do Brasil hoje. Porque é merecedor, menina Renata. Foi o time que foi... Durante o campeonato foi se montando com o Vitor Pereira. Eu me surpreendi com algumas peças. E esse Corinthians chegou forte. Tanto é que quando saiu a final, né? Corinthians e Flamengo, aqui, né, do meu lado direito, lá no fundo. Nossa, Ronaldo, moiou pra vocês. 2 goleadas. Isso não aconteceu, menina Renata. E o Corinthians vai vivíssimo para o Maracanã. Vai acontecer uma goleada só. Você falou que não tinha jeito. É porque vocês torcem para outro time que não o Corinthians e fica nessa dificuldade, usando a fralda, enchendo a fralda, usando a fralda, enchendo a fralda. E o Coringão chegou, mas chegou chegando. Então, esse é o Corinthians. Vai, Corinthians! Vocês querem o controle? Ô, Gui, dá o controle pra rapaziada aqui que nós vamos distribuir aqui. É isso. Então, Chico assim, Garcia, vamos lá, vamos pensar um pouco diferente. Na Copa do Brasil, esses 2 jogos, eles propõem geralmente estratégias. E a primeira estratégia pro Corinthians era jogar em casa, aproveitar o fator fiel, não é, né, o Química Arena lotada, e fazer um resultado. Não fez, ficou no 0-0. Mas agora mostrou mais segurança, um time mais entrosado, forte, porque aquele Corinthians que foi eliminado pelo Flamengo na Libertadores, aquele mudou. Então hoje é mais difícil realmente prever uma final. Agora é a vez do Flamengo, na sua casa, mostrar o seu poder de fogo. Sim, e o Flamengo é o favorito por tudo isso, pela qualidade técnica, por jogar em casa, por precisar de uma vitória simples para ser campeão. Mas são 90 minutos, o Corinthians vive uma fase bem diferente dessa da eliminação da Libertadores. O Renato não conseguiu jogar, especialmente lá o primeiro jogo. O William ainda estava no time meio em despedida e com isso o Roger Guedes não era titular absoluto. Hoje mudou, o Corinthians está afirmado. A minha dúvida e as adversidades que o Corinthians vai precisar superar nesse jogo são algumas. Por exemplo, é um time muito ruim fora de casa, tem um aproveitamento muito baixo fora de casa. Vai precisar ser muito efetivo, estratégico, aproveitar as chances que pintarem. Outra coisa, o banco de reservas do Vitor Pereira, ele não é tão vasto quanto o do Dorival. E aí tem uma questão física que me preocupa. Se o Corinthians consegue segurar 60 minutos o Flamengo, por exemplo, vai chegar um momento em que o Renato vai precisar sair. Vai chegar um momento em que talvez o Roger Guedes canse, como a gente viu no primeiro jogo, e ele não tem tantos recursos, embora a gente já tenha falado aqui que até o time melhorou coletivamente com as entradas do Vital, do Juliano e do Ramiro naquele momento. Melhorou menos sem 3 peças, né? Paulinho, William e Michael. É, mas o Michael esses machucou, já não estão. mas o Michael poderia ter entrado no primeiro jogo. Eu acho que ele poderia ter entrado no primeiro jogo, já teria um pouco mais de ritmo para talvez não começar, mas entrar nesse segundo jogo agora. Então a minha dúvida é essa. O Vitor Pereira vai ter que ser muito efetivo e segurar um Flamengo durante 100 minutos, né, contando os acréscimos. Mas o que será mais fácil é você segurar um controle, passa o controle, passa o controle um bocadinho, e o controle para vocês. Você vai estar no Rio? Segura aí o controle de Rio? vocês. Então você vai estar no controle. Porque o Vitor já controle. tem tudo em mente. Quem tem que segurar o controle são vocês. Se vou ter surpresa, eu estarei lá no Rio de Janeiro. Opa! Aí sim. Vou sair daqui a pouco. Aí sim. Reforço de peso, então, pro Corinthians. Agora, Sgarbi, interessante também que no primeiro tempo o jogo foi mais igual aqui na Neoquímica Arena, mas na segunda etapa o Flamengo mostrou mais qualidade, porém não fez o gol. E o Corinthians tem uma defesa muito forte, a gente não vê mais a disputa de posição do Fábio Santos com o Lucas Piton, por exemplo, o Fagner voltou depois de um período de lesão, a zaga que tinha o João Vitor agora está muito bem estabelecida com o Gil e com o Balbuena, e tem o gigante Cássio, que é a referência da defesa. Exatamente. E se a gente for pegar o jogo da Libertadores também,
que o Chico foi perfeito, é outro Corinthians. Não adianta tentar comparar com aquele Corinthians que perdeu a Libertadores, enfim. Mas se a gente for pegar aquele jogo, foi bem parecido nessa questão. O Corinthians bem, começa tendo oportunidades e no segundo tempo vai um pouco mal. Para mim pode ter uma questão física envolvida nisso, vários jogadores experientes também, né, claro, que são muito importantes nessa decisão. Mas é isso, é um jogo, é muito difícil falar que o Flamengo é favoritíssimo, eu acho. Lógico que tem a torcida, você tenta... Favoritíssimo não, mas favorito do garoto. Não, é porque essa... Favorito, não é? Favoritíssimo talvez não, mas favorito. Favorito é, mas favoritíssimo, assim, por ser um jogo, uma final, os jogadores entram muito pilhados. Eu acho muito difícil falar em favoritíssimo. Eu acho que nos primeiros 10 minutos, 15, o Flamengo é muito favorito. Porque se apertar, se começar a crescer pra cima do Corinthians, aí o bicho pode pegar. É, igual na arena. Aí o bicho pode pegar. Mas é difícil falar que um Flamengo vai amassar um Corinthians. Eu acho muito difícil falar isso. O que a gente sabe é que uma decisão como essa, Denilson, ela causa uma pressão emocional muito grande. E além do físico, que você já corre mais, marca mais, se dedica. Por exemplo, o Yuri Alberto é um cara que volta muito para marcar, mais que os outros jogadores do ataque. E a gente vê que isso tudo para o Flamengo é a mesma coisa. Se esse quarteto ali da frente não funciona, o Flamengo não é o mesmo, aquele Flamengo tão forte que apavora os adversários. Tem que cuidar desse aspecto mental. E também. A ideia do Vitor, que a gente estava conversando aqui, né, Loirão, de tentar jogar um pouco mais avançado, jogar ou tentar tirar o Flamengo da zona de conforto, não deixar o Flamengo ter essa posse de bola com uma certa liberdade, é uma ideia corajosa do Vitor, né? De você tentar pressionar o Flamengo dentro do Maracanã, diante do torcedor. Tem essa questão mental, tem a questão física, porque te exige muito. Você ter que fazer marcação alta diante de um time que tem um toque de bola, que se movimenta, mas é uma estratégia que eu acho que não vai funcionar, não tem como funcionar pela qualidade que o Flamengo tem, mas é curioso quando ele vem a público e fala, não, eu vou jogar avançado, eu vou pressionar com e sem bola a equipe do Flamengo para tentar tirar o Flamengo dessa zona de conforto. Acho complicado que ele consiga fazer isso durante muito tempo, né, no período longo da partida. E olha que bacana, o Jogo Aberto foi buscar os capitães das últimas conquistas de Copa do Brasil, tanto do Corinthians quanto do Flamengo, e a gente vai ouvir agora o Léo Moura, ele que era o capitão do Flamengo em 2013, e o William Capita lá em 2009, nem gosto de lembrar. William Capita novamente, é um prazer estar com todos do Jogo Aberto. Bom, hoje saberemos quem será o grande campeão da Copa do Brasil de 2022. De um lado, o Flamengo, com um repertório imenso, grandes talentos, jogam juntos há mais tempo, tem um técnico que assumiu no meio da temporada e elevou o padrão de jogo. Dorival, com a sua experiência, sua sabedoria, conseguiu rapidamente dar um padrão de jogo para essa equipe e um padrão muito elevado. Diante do seu torcedor no Maracanã, o Flamengo, para mim, é o favorito. Eu diria que tem 60% de chances de vencer. Mas do outro lado tem o Corinthians. 40% de chance não é pouco. E o Corinthians chega, para mim, no melhor momento da sua temporada. À exceção do Paulinho, né, que está lesionado, Vitor Pereira conseguiu, ao longo da temporada, óbvio, tendo dificuldades, mas conseguiu também acertar esse time, dentro do que ele acredita. Ele foi entendendo características dos jogadores, características do futebol brasileiro, e não por acaso o Corinthians está na final da Copa do Brasil. A gente terá um duelo de gigantes. É preciso que os jogadores hoje tenham cabeça fria, muita concentração, mantenham a adrenalina num nível de excelência, porque qualquer cartão bobo pode fazer essa decisão e ir para o lado adversário. Fala Denilson, olá Renata. Hoje, final da Copa do Brasil, um jogo difícil. O Flamengo jogando em casa contra o Corinthians e, na minha opinião, acho que vai ser um grande jogo, um jogo aberto, onde as duas equipes vão buscar aí o gol para sair com a vantagem e tentar levar o título, mas eu acho que o Flamengo jogando em casa é o grande favorito. Na minha opinião, o Flamengo tem a melhor equipe e vou estar na torcida aqui para que dê tudo certo e que o Flamengo possa levar essa taça. Beleza? E qual o palpite aí de vocês? Fala aí. Denilson, fala aí, Renata. Quero saber também. Valeu, um forte abraço para vocês. Personalidade! Já jogou a bola pra gente!
presente aqui, não é? Saudade dos dois. Devolveu. Tenho saudade dos dois, hein? Vocês estão secando aí. Daí, qual é o papinho de vocês, Bebeza? O que você tá fazendo? Tá falando? Isso aqui não é telefone, não é controle. Esse controle é pra Renata. Você precisa de usar nenhum óculos, Bebeza. De acordo com o Esse tamanho. controle você vai hoje e fique lá. Só aqui, ó. Tele, coisa de talho. Vai com toma esse controle. Toma. Guarde bem ele. É de acordo com o tamanho. Fique com o controle. É com o E tamanho. olha, faz tempo que eu tô com o controle. Deve ser tão grande assim, porque o Inter foi eliminado pelo Globo lá no início. Então, faz muito tempo que eu tô com o controle remoto na mão, Não né? posso nem falar. Gente. Eu não posso Essas marcas Gente, é lá pra negativas. cima. Vocês estão com medo, é lá pra cima. Jogo assim, é lá Olha, pra cima. esse programa, até então, pelo menos, a palavra mais comum do Jogo Aberto no ano, entre os participantes, e a posição de cada um é de vice. É de vice? É E cadê verdade, o não vai Everton ser falar diferente. isso? O Everton, por Inter, joga, ele se desespera, Pô, eu já tô fechando pelo vice, se hein? borra todo e aparece. Cadê o Eu Everton? já tô fechando pelo vice, não o do Corinthians, o do Grêmio. Agora, O do Grêmio será eu que já aceito. eu imagino Eu já aceito. que o nosso oráculo veio com a bola de cristal hoje, só pode, não é? Que ele tem essa função no programa, ele vai aparecer já pra gente. Tá atrasado, né? Só avisa que ele tá Deve estar atrasado. Ulisses na praia.